Criado em 1972 pelos cientistas americanos Theodore Friedman e Richard Roblin, o conceito da terapia gênica consiste na troca de um gene defeituoso por outro normal. Para que isso seja possível, são retiradas amostras genéticas do paciente. Em seguida, o gene que carrega o DNA com defeito é isolado e se produz uma nova cópia dele sem o problema original. Esse novo gene, chamado de gene terapêutico, é então inserido em um vetor. Normalmente, o vetor escolhido é um vírus, organismo especializado em invadir células. Depois de injetado na célula, o novo DNA substitui o DNA defeituoso ao se integrar ao genoma celular e começa a dar ordens ao organismo. As células que recebem esse novo gene se multiplicam, perpetuando a novidade no organismo. Essa troca de DNA pode funcionar como um tratamento eficaz para doenças hereditárias. A técnica funciona como um transplante de genes. A terapia gênica surgiu no meio médico e científico como uma abordagem molecular com excelentes perspectivas no desenvolvimento de novos tratamentos e profilaxias para diversos tipos de doenças, inclusive aquelas que não respondem a terapias convencionais. O princípio básico desse procedimento é a transferência de material genético na forma de DNA, RNA ou mesmo oligonucleotídeos para tecidos ou células-alvo, objetivando o tratamento ou prevenção de doenças. Essa adição de fatores genéticos é capaz de suprir as deficiências advindas de mutações que gerem proteínas não funcionais ou mesmo ausência de expressão gênica, bem como de regular ou mesmo inibir a expressão de genes deletérios importantes no desenvolvimento de tumores ou na patogenicidade de organismos infecciosos. Como vimos, a terapia genética envolve a inserção de material genético. Assim, podem ser usados os genes para substituir o defeituoso ou o RNA para silenciar esse gene. Quando as estratégias para essa inserção, a aplicação de vetores in vivo ou ex vivo. As etapas da aplicação ex vivo são coleta de células do paciente e cultivo in vitro, introdução do vetor contendo o gene terapêutico, seleção e multiplicação das células modificadas e reintrodução das células no paciente. Já as etapas da aplicação em vivo são montagem do melhor vetor com gene terapêutico e introdução dos vetores no tecido-alvo do paciente de forma direta. Quanto às células-alvo, o tratamento subdivide-se em dois tipos: a terapia germinativa, que consiste na introdução do gene no zigoto, célula resultante da fecundação, ou nos próprios gametas, óvulos ou espermatozoides, enquanto a terapia somática envolve, por sua vez, a introdução de genes nas células somáticas. Elas compõem a maior parte do nosso organismo. A terapia germinativa não é usual, pois as modificações realizadas são passadas para a prole. E para evitar consequências indesejadas e objetivar corrigir defeitos genéticos, a somática é a mais recomendada. A terapia gênica é promissora para o tratamento de qualquer doença genética. Entretanto, somente para algumas já pode ser realizada ou está em fase de teste. Mas também tem sido considerada como uma técnica que pode promover a prevenção de doenças mais graves e complexas, como o câncer, doenças cardíacas e a infecção pelo HIV. Contra o câncer, ela já é realizada em alguns países e é particularmente indicada para casos específicos de leucemia, linfomas, melanomas ou sarcomas, por exemplo. Este tipo de terapia consiste em ativar as células de defesa do corpo para reconhecer as células tumorais e conseguirem assim eliminá-las. Esta terapia está sendo utilizada para a doença rara, a deficiência da ADC. Ela é causada por mutação do gene dopa descarboxilase, DDC, com as instruções necessárias para produzir a enzima descarboxilase, dois aminoácidos e aromáticos. Essa enzima é essencial para fabricar dois neurotransmissores. A substância que faz a comunicação entre as células nervosas são a dopamina e a serotonina. O gene defeituoso leva a uma produção baixa ou apoio necessário dessa dupla, impedindo a troca de informações entre o cérebro e outros órgãos. Entre os sintomas da enfermidade estão atraso no desenvolvimento, tônus muscular fraco e problemas visuais e incapacidade de controlar a temperatura corporal. A terapia desenvolvida pela PTC, a ADC, mostra melhoras significativas em termos motores, cognitivos e de linguagem. Isso incluiu melhoras na capacidade de sentar, andar e falar, em até 5 anos de acompanhamento pós-tratamento.
Assim como todo tratamento, a terapia genética apresenta malefícios e benefícios. Os benefícios da terapia genética são a restauração do sistema imunitário, o mantimento da imunidade existente e o tratamento de doenças que até hoje são consideradas incuráveis. Entre os malefícios estão a dificuldade da regulação do gene terapêutico, a questão ética em relação à modificação do DNA dos indivíduos, o período curto de duração da terapia, a necessidade da mesma ser realizada várias vezes e ainda o elevado custo de medicamentos. Os remédios da terapia genética estão entre os remédios mais caros do mundo, devido à alta tecnologia empregada na produção. Há pouca demanda do fato das farmacêuticas visarem o lucro, visto que são empresas. E os que tiverem condições certamente irão usar todos os seus recursos para pagar o tratamento. Mas os que não possuem, essa situação é percebida nas crescentes campanhas nas redes sociais para a arrecadação dos fundos do remédio da terapia genética. Mas fica o questionamento: quantas pessoas poderão pagar pelas suas vidas? Outra desvantagem da terapia gênica é a baixa confiabilidade, visto que o vírus pode realizar inserções mutagenéticas que podem causar o desenvolvimento de uma leucemia, e a chance do vetor de DNA ser inserido e produzir reações imunitárias. Em relação aos vetores, os resultados de algumas pesquisas buscaram averiguar se determinados vetores atenderam uma série de requisitos de segurança e eficácia, comprovaram a eficácia dos virais. Contudo, ao mesmo tempo, também observaram algumas limitações de segurança. Também constataram que, se tomarmos como base a ideia de um vetor ideal para a terapia genética, seria aquele que não está entregado ao genoma dos hospedeiros. Os vetores não virais representaram uma alternativa bem interessante em comparação aos vetores virais. Outras vantagens incluem o menor potencial de gerar resposta imune por maior capacidade do transporte genético e métodos de produção em larga escala relativamente mais simples. Agora falarei um pouco a respeito das pesquisas científicas que têm sido desenvolvidas, da aprovação de medicamentos e da evolução da ciência de uma forma geral no campo da terapia gênica, tanto no Brasil quanto em outros países ao redor do mundo. A terapia gênica foi por muitos anos um campo apenas experimental, até o ano de 2017, quando foram aprovados os primeiros tratamentos para uso comercial nos Estados Unidos pela FDA, que em português significa Administração de Medicamentos e Alimentos, e que aprovou o medicamento que ele é popularmente conhecido como a marca Zolgensma. A aprovação da marca Zolgensma e de outros remédios representa o grande potencial de um campo ainda muito novo e em desenvolvimento, o que torna prever tendências futuras um desafio para muitos cientistas. Contudo, profissionais da USP e do Instituto Butantan, em parceria com cientistas de universidades do exterior, por exemplo, da Grécia e dos Estados Unidos, produziram um estudo extremamente interessante intitulado Cenários de patentes emergentes para vetores não virais usados para terapia genética, buscando algumas previsões futuras para esse campo. Uma delas é a de que o investimento no uso de vetores não virais pode resultar no desenvolvimento de tecnologias que tornem o procedimento de terapia genética mais acessível economicamente para a população, porque há uma burocracia extremamente complexa para a aprovação de vetores virais, e isso acaba resultando no aumento dos custos de produção para os laboratórios que os produzem. Além disso, a terapia gênica tem sido testada principalmente em portadores de doenças genéticas resultantes da mutação de apenas um gene específico, porque é um processo bem mais simples, porque ele é direcionado a apenas um gene, e bem mais efetivo, porque a probabilidade dos resultados serem positivos é maior. Células tronco hematopoéticas também são alvos ideais para o tratamento e, recentemente, têm sido realizadas várias pesquisas combinando as células tronco com a terapia gênica, porque as células tronco elas têm algumas características específicas, por exemplo, alto potencial de longevidade e de capacidade de autorrenovação. Em relação à situação da terapia gênica no Brasil em específico, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou em agosto do ano passado pela primeira vez o registro de uma terapia gênica no país, desenvolvida com o propósito de tratar a distrofia hereditária de retina, que é uma doença rara, que ela é causada por mutações genéticas, que afeta a retina, causa baixa visão e que é atualmente
a segunda principal causa de baixa visão em crianças de até 15 anos de idade. Como foi anteriormente dito, a terapia gênica pode ser aplicada tanto às células somáticas quanto às células germinativas, que são células embrionárias ou células reprodutivas. Nesse segundo caso, no caso da terapia germinativa em específico, é um pouco mais delicado, porque envolve também questões bioéticas. E um exemplo disso, em que as questões foram colocadas em xeque, ocorreu em 2015, quando pesquisadores chineses alegaram terem modificado células germinativas, e isso fez com que outro grupo também da China tenha anunciado realizar um processo parecido, com o objetivo de produzir mecanismos de resistência ao HIV, que é o vírus responsável pelo desenvolvimento da AIDS no ser humano. Nessa primeira pesquisa, congratulou o êxito a modificação de apenas 4 dos 26 embriões utilizados, apontando a necessidade de aprimoramento da técnica utilizada pelos profissionais. No Reino Unido, também foi aprovado um projeto para alteração de embrião humano saudável. Porém, grupos de pesquisas ao redor do mundo não apoiaram procedimentos dessa natureza, urgindo por melhor definição de limites éticos. Por fim, os países que têm sido líderes em pesquisas no ramo da terapia gênica são os Estados Unidos, a China, a Austrália e países europeus. Na Holanda, por exemplo, o laboratório Unicure produziu o Glibera, que é um dos medicamentos que foram usados na terapia gênica durante 12 anos. Em 2012, a Comissão Europeia concedeu ao Glibera uma autorização de introdução no mercado, que foi válida para toda a União Europeia durante um determinado período de tempo. Mais detalhes curiosos sobre o Glibera e sobre outros medicamentos, além de doenças que podem ser por eles solucionadas, serão agora melhor explicados. É com você, Ana. Como foi citado, os tratamentos com terapia gênica, apesar de estarem entre os mais custosos atualmente, podem ser a cura para enfermidades complexas, como HIV e câncer, e doenças genéticas, como a distrofia de retina hereditária. Agora serão ditas algumas curiosidades sobre os medicamentos. Glibera é o primeiro medicamento de terapia gênica do Ocidente, sendo o pioneiro a ser disponível comercialmente. Também chamado de Lipogene Tibavovec, custava até 3,5 milhões de reais. Ele é capaz de tratar a deficiência de lipoproteína lipase, LP-LD, uma rara enfermidade que afeta principalmente o pâncreas, causando inflamações no órgão em razão de um gene defeituoso que produz erroneamente a enzima lipoproteína lipase. Este medicamento está fora de circulação, devido aos altos custos de produção e venda, além do mercado pequeno. A distrofia de retina hereditária, também já citada nesse vídeo, pode ser tratada por um medicamento chamado Voretigênio Neparvovec, isto é, a marca Luxturna. Ela custa $850 mil, enquanto no Brasil o valor ultrapassa R$1.900.000. Outro medicamento de destaque é o Onazen Nogene Abipavovec, ou mais popularmente a marca Zolgensma, o qual é hoje em dia o mais caro do mundo, custando $2,1 milhões. No Brasil, o valor chega a R$12 milhões. Ele trata em bebês e crianças de até 2 anos a AMI, atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença genética rara e progressiva que atinge a mobilidade do indivíduo, causando dificuldade de respirar, de andar e de engolir. A AMI ocorre em consequência da mutação do gene de sobrevivência do neurônio motor 1, o qual é responsável pela fabricação da proteína do neurônio motor de sobrevivência, SMN. O SMN preserva o bom funcionamento dos neurônios motores. Eles, por sua vez, executam a condução dos impulsos nervosos nos músculos. Essa enfermidade aflige 1 em cada 10 mil bebês, sendo a principal causa de morte genética da faixa etária. Em 2020, a Anvisa aprovou em caráter excepcional o Zolgensma para uso no país. Após 5 anos de uso, não somente os sintomas da doença são tratados, mas também o gene defeituoso é substituído. Assim, a criança pode curar-se e viver normalmente. Como foi dito anteriormente, a terapia gênica é um dos tratamentos mais inovadores da medicina. Ela pode ser a cura para doenças genéticas raras, representando uma nova etapa para a biotecnologia.
Esse tipo de terapia certamente traz esperanças às famílias de pacientes com enfermidades hereditárias. Apesar da grande expectativa gerada, ainda existem muitos riscos a serem considerados. Contudo, é necessário ter em mente que esse tipo de tratamento é recente. Dessa forma, a terapia gênica deve percorrer uma trajetória de pesquisas e aprimoramento para que futuramente possa-se utilizá-la de maneira segura, acessível e eficiente como cura de enfermidades. Assim, a revolucionária terapia gênica promete para os próximos anos.